Amém, irmãos? Graça e paz da parte do Senhor, de Deus Pai, de nosso Senhor Jesus. Amém. Alguns irmãos vimos ontem, né? Outros estamos vendo a face hoje. Nós não temos como retornar o que nós falamos ontem, então os irmãos procurem, né? Ouvir o que foi compartilhado ontem, para que você não fique só com uma parte do que o Senhor tem no encargo, né, nesses 2 dias aqui com os irmãos. Mas eu estava ali sentado, né, e em espírito eu estava em comunhão com o nosso espírito, né? O meu espírito com o nosso espírito, que é o Espírito do Senhor. E assim eu fiquei observando, por exemplo, o céu, irmãos. O Senhor não tem toda a adoração no céu? Não tem no céu. Não tem os anjos, não tem os querubins, não tem os serafins, né? Os irmãos acham que aquela adoração diante de Deus é grandiosa, é maravilhosa, né? Talvez se a gente pudesse ouvir e estar lá vendo aqueles animais, né, falando santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas por que Deus ele não está satisfeito? Ele não está satisfeito com essa adoração. Por que ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade? Porque isso, irmãos, só o seu filho e os seus filhos podem dar a ele. Entende? Porque se ele tivesse satisfeito, ele não precisava procurar. Não é? Mas ele procura. Ele está procurando. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E só nós podemos satisfazer o Senhor. Só o seu filho e só os seus filhos podem satisfazer o Senhor na adoração. Senhor, irmãos, vamos em nome do Senhor Jesus. Eu queria ler 2 textos com os irmãos, 3 textos, na verdade. Vamos ler Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Verso 19 a 22. Assim, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois concidadão dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Agora vamos lá para Apocalipse, capítulo 21. Capítulo 21 de Apocalipse. Verso 1 diz: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu esposo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. E vamos agora lá para o Salmo 134, que nós lemos ontem.
Ontem nós falamos do Salmo 132, 133 e 134. Citamos acerca dos cânticos dos degraus, ou da peregrinação. 134. Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que de noite assistis na casa do Senhor. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Desde Sião te abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Amado Senhor, nós primeiramente nos damos muitas graças a Ti, Senhor, porque o Senhor diz que nós somos bem-aventurados. Bem-aventurado o que ouve e bem-aventurado o que vê. Porque nós sabemos, Senhor, que muitos ouvem, mas não ouvem, vê, mas não vê. E obrigado também, Senhor, por o Senhor abrir os nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, para que nós pudéssemos ouvir e ver. Obrigado pela Tua palavra, que o Senhor teve o cuidado de fazer escrever, para que ela pudesse chegar em nossas mãos hoje, pudéssemos abrir a Tua palavra, Senhor, e receber a Tua palavra hoje, naquilo que foi falado há tanto tempo, porque o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, e a Sua palavra não volta para Ti vazia. O mundo passa, mas a Tua palavra permanece para sempre, Senhor. Glória a Teu nome por isso. Obrigado por esse tempo, Senhor. Obrigado pela Tua medida que o Senhor nos deu ontem e pela Tua medida que o Senhor nos dará nessa manhã. Senhor, a palavra não vem de nós, a palavra vem a nós por Tua bondade e misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, ontem nós estávamos compartilhando com os irmãos acerca do que há no coração do Senhor. Qual o propósito da criação, né? Por que o Senhor criou, nos criou? E o que Ele está edificando? Então, como nós olhamos lá, vamos voltar lá no texto de Efésios. Nós também citamos ontem o texto de Pedro, lembra? A qual ele disse, achegando-vos para Ele, pedra viva. Pedra o que, irmãos? Que pedra é? Pedra de esquina, pedra provada, pedra de edifício. Então ele não está falando que ele não, o desejo do coração dele é que ele não fosse somente uma pedra, mas que ele, através dessa pedra, ele tivesse um edifício para Deus. Um edifício. Uma casa para Deus. Uma casa espiritual. Então, Pedro também usa essa palavra, que nós somos edificados, ainda não está pronto, irmãos. Ela não está pronta, nós estamos num processo, o Senhor está nos edificando como essa casa espiritual, e ali diz, e um sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, qual é a finalidade de sermos edificados? Vamos ver aqui, Efésios 2. Efésios capítulo 2. Então, primeiramente, nós temos que nos ver, a princípio, não mais como estrangeiros, nem como forasteiros, certo? E um pouquinho para cima aqui, a maior bênção do Senhor é que nós gentios, Ele incluiu nessa obra. E outra bênção maior, por isso que nós gentios, irmãos, nós temos que adorar muito o Senhor, por Ele nos fazer participante da mesma coisa. E as irmãs devem adorar o Senhor também, de uma forma muito agradecida em seu coração, porque nenhuma mulher participava do sacerdócio no Velho Testamento.
mas hoje você é um sacerdócio. Você é um sacerdote, você é um sacerdote real diante do Senhor, né? Então isso é maravilhoso em todos os aspectos. Nós como gentios e as irmãs como mulher, né? Então isso é precioso demais. Mas nós começamos com o quê, irmãos? Nós somos concidadão dos santos e membros da família de Deus. Esse é o primeiro ponto. Então, a nossa irmã orou aqui por toda a família de Deus nessa cidade. Nessa cidade de São José dos Pinhais, e nós podemos falar de Curitiba e de outros lugares no Brasil e em lugares do mundo. Todo aquele que nasceu de Deus, nasceu de novo, que tem a habitação do Espírito como penhor da sua herança, ele é um filho de Deus e um membro da família de Deus. Todos. Isso é unânime no coração de Deus. Todos que são filhos pertencem à família de Deus. Todos são concidadãos dos santos. Todos. Aquele que é filho de Deus é nossos irmãos, nossas irmãs. Pertence à mesma família. Certo? Aí ele diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Então o Senhor agora, a partir de agora, qual é o trabalho do Senhor? É edificar a sua vida junto com outros irmãos nessa pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, isso, né? Todos nós, toda a família de Deus, todo filho de Deus, em qualquer lugar, ele pode, e é necessário que isso aconteça, que essa pessoa seja edificada sobre essa pedra angular. Então, nós podemos estar em qualquer contexto, irmão. Nós podemos vir de qualquer situação, entendeu? Quando você nasce de novo, o trabalho do Senhor na sua vida agora é abrir os seus olhos e começar a sua vida no Senhor é edificado sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você não é edificado por uma instituição, você não é edificado por um pastor, você não é edificado por um seminário, você não é edificado por absolutamente nada fora dessa pedra angular que é Cristo. Então, todos os irmãos em todos os lugares, o Espírito Santo vai trabalhar isso individualmente na vida de cada irmão, que a sua vida precisa ser edificada nessa pessoa, nessa pedra angular, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Individualmente. Certo? Em qualquer lugar. Porque, primeiro, você nasce de novo, você é um bebezinho em Cristo, e você precisa crescer no quê? Na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a vida de cada um de nós. De cada um de nós. Mas só que continua. Agora continua. No qual todo edifício, ou toda pedra desse edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Cresce para templo santo no Senhor. Agora vem o terceiro aspecto. Você é um filho de Deus, somos irmãos, você é edificado sobre essa pedra, mas agora não mais individualmente. Coletivamente. Nós não temos como você continuar e dizer, não, irmão, eu e Deus, eu e o Senhor, eu tenho edificado, a minha vida tem sido edificada no Senhor, eu tenho conhecido o Senhor na minha vida, em todos os aspectos da minha vida, eu sempre ponho o Senhor, eu estou conhecendo o Senhor cada dia, certo? Esse edifício, se essa pedra angular, qual é o coração dessa pedra angular? Não é um
um edifício. E se ele é uma pedra, ele necessita de outras pedras para esse edifício. Então essas outras pedras têm que estar junto dele, junto com as outras pedras, sendo edificado no ângulo dele, no prumo dele, na medida dele, uns com os outros. Quem sabe de construção sabe disso. É que nossa construção, né? Eu vejo o pessoal que trabalha com construção, pedreiro, um pedreiro que não usa prumo e não usa nível, pode olhar, parede fica tudo assim, né? Ah, mas depois a gente passa o reboque e ninguém vê, né? Tá certo. E o senhor vai fazer isso, não? Sabe qual é o alinhamento, irmãos? A largura, a altura, a profundidade, tudo de cada pedra é a mesma do Senhor. Você vai sendo lavrado, entendeu? Porque imagine, o Senhor é a medida, não é a medida? Varão medida de Deus, ou a pedra medida, a pedra de esquina, a pedra provada, porque a construção é feita de pedras. Então imagina, aí essa pedra daqui, ela é um pouquinho mais alta, ou mais baixa que o Senhor. Tá, como é que fica aí? Já vai começar a inclinar para o lado de cá, né? E assim vai. Por isso é que você precisa ser lavrado. A sua vida, pessoalmente, precisa ser lavrado pelo Espírito na medida do Senhor. Na mesma medida do Senhor. E todos nós na mesma medida do Senhor, na mesma medida. Mas se é um edifício, o que é de nós uma pedra sem outras pedras? Não há edificação. Certo? Tá. Então, essa pedra precisa de outra pedra, o Senhor Jesus também precisa de outra pedra, de outra pedra, de outra pedra, para esse edifício começar a crescer. Mas esse edifício, ele tem um propósito. Para que o Senhor quer? Ele não é o arquiteto e construtor, ele é o arquiteto, lembra que falei isso em Hebreus 11? Ele é o arquiteto e construtor. Certo? Para que ele está edificando? Ele está edificando o quê, na verdade? Então, o que ele está edificando? No qual, 22 diz, no qual também vós sois o quê? Não, tem uma palavra importante aí. No qual também vós juntamente. O que é juntamente, irmão? Tá, mas você quer edificar uma coisa. Você quer de um jeito. Aí o outro irmão quer de outro jeito. Mas os outros lá, eles querem outro jeito. E de repente nós começamos aqui, e os outros lá, não, larga aquilo lá. Aquilo lá não está bom, não está bonito. Vamos começar um outro aqui. Os irmãos já entenderam, começar a pensar sobre isso? Por que tem que ser juntamente, irmãos? E quem são esses que têm que estar juntamente? Quem são, irmão? Da onde nós começamos? Da família de Deus, dos concidadãos dos santos. Todos eles têm que estar juntamente nessa edificação, entende, irmãos? Toda a família de Deus, porque, irmãos, não tem outro edifício, não tem outra construção. O Senhor Jesus não tem outra, entende? Ele não são várias pedras. Não, ele não é uma pedra angular aqui, ele é uma pedra angular lá, ele é uma pedra angular lá, e ele é uma pedra angular lá. Então, lá, aqueles lá vão começar um edifício lá, e nós aqui vamos começar um edifício aqui. E outros lá vão começar outro edifício lá. Quantos edifícios são? É isso que o senhor está fazendo? É uma pedra angular, irmãos. Uma pedra angular. Um edifício só.
Entende, irmãos? Se nós não estivermos envolvidos junto com o Senhor, juntamente, porque só há uma pedra angular, um edifício só, uma construção só, uma casa só, uma morada para Deus só. Será que a gente entende isso, irmãos? Ou nós não entendemos? Se nós não entendemos, nós precisamos entender. Se não é um assunto, irmãos, mas eles lá têm uma maneira de... os outros lá, eles têm um jeito deles lá. Mas eles têm o Senhor, mas aqui tá. Mas eles têm o Senhor também. Cada um está edificando, sabe como é que é? E Jesus, ele está edificando tudo isso. Está edificando assim, desse jeito, essa casa tem dessa maneira, daí essa casa aqui tem de outro jeito. Mas essa aqui é maior, essa aqui é grande, nossa, mais de 2.000. Mas essa aqui... é uma casinha pequena, porque é só 15 pessoas. Aqui, casinha. Irmãos, é uma casa só, irmãos. Se nós não estivermos, não importa. Porque essa casa que o Senhor está preparando, sabe? Essa casa somos nós. E só há uma pedra angular. E nós, como pedras vivas, temos que estar com essa pedra angular. E ele agora vai dizer assim, no qual também vós, toda a família de Deus, todo o povo de Deus, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Morada de Deus, ainda não está pronto. Deus está edificando essa casa. O Senhor Jesus está edificando. Começa com o fundamento, vai levantando a construção, vai colocando a cobertura, vai terminando e embelezando essa casa para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível. Agora, irmãos, tem como cada um edificar da maneira como acha que pode edificar. Quem é que está edificando? Quem está edificando? Aqui está dizendo, para a morada de Deus no Espírito. É o Espírito que está fazendo isso, né? Então, toda a obra no Senhor, se você pensa na mente do Senhor. Quantos tabernáculos tinha? Quantos templos tinha? Quantas casas de Deus tem? Quantas moradas de Deus vai ter? Uma. E nós lemos lá em Apocalipse 21, não lembra? Lembra que estava escrito ali? Que quando a cidade descer, ali está escrito, o tabernáculo de Deus estará com os homens. Está vendo? A cidade é o tabernáculo de Deus, porque o trono de Deus estará nela. Ali é a casa de Deus pronta. Ali é a morada de Deus no Espírito pronta. Porque ele não está dizendo ali que Deus mesmo estará com eles. Eles serão o seu povo e Deus será o seu Deus. Deus descerá do céu, irmãos. Por isso que a morada de Deus está sendo preparada aqui na terra. Nós não vamos morar no céu. Quando Jesus disse que ele ia preparar lugar para quem? Para Deus, para que nós pudéssemos estar com o Senhor na mesma maneira. Na casa de meu pai há muitas moradas, né? Eu vou preparar lugar. Quem são as moradas? Somos nós, irmão. Entendeu? Não é casa no céu. Não é que Jesus deixou de ser carpinteiro, passou a ser pedreiro, está construindo casa no céu para nós lá. Está cheio de casinha lá, né? E aí nós vamos morar com a nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, tudo lá no céu, né? É assim, irmãos? Não é assim. Não é. Deus mesmo estará com eles. E será o seu Deus. Porque ali ele encontra a sua morada. E ali ele encontra o lugar do seu descanso. É lá. Mas hoje nós estamos sendo edificados. Então,
como é chamado isso? Os irmãos já chamavam isso desde lá de trás. Vamos ver lá. Esdras. Capítulo 5. Deixa eu ver. Capítulo 5 de Esdras. No verso 7 diz assim: olha, Ageu e Zacarias, esse é o título, exortam os judeus a continuarem a construção do templo. Certo? Essa é a nossa exortação. Lembra quando os irmãos falaram lá que tinha que ser colocado alguém no lugar de Judas? Eles disseram assim, para que seja colocado alguém neste ministério, ou nesse serviço. Então aqui ele vai dizer no verso 7, enviaram-lhe um relatório no qual estava escrito, ao rei Dário toda a paz. Saiba o rei que nós fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, a qual se edifica com grandes pedras, e já a madeira está sendo posta nas paredes. E esta obra vai se fazendo com diligência e se adianta em suas mãos. Está vendo? Mas aí, se vocês já leram ou também já ouviram, tem irmãos que compartilham sobre esse assunto, né, fazem uma comparação de Neemias e Esdras com a edificação da igreja, os que aconteceu, aí tem lá o Sambalate, tem lá o Tobias, que diz que vai ajudar nessa obra, vem para ajudar nessa obra, mas vem para ajudar? Não, vem para destruir. Vem para impedir que essa obra cresça. Vem causar divisão no meio dos irmãos. Mas eu pergunto para os irmãos, em algum tempo, irmãos, os judeus lá, eles construíam duas casas? Uns construíam uma, outros construíam outra. Uns faziam melhor para ver se Deus corria e habitava naquela. O outro não, fazia de um jeito mais bonito ainda para Deus achar aquela casa bonita. Já viu aquele passarinho que ele faz aqueles ninhos, tudo bonito assim, cheio de coisa. Ele bota flor, ele bota um monte de coisa assim. Aí vem a fêmea, a hora não gosta, ela vai embora. Ele vai, arranca tudo aquilo, começa a fazer tudo de novo uma outra. Ou então ele faz outra ali, ele faz outra lá, aí ela vai, olha, tá, gostei daquela lá. Aí lá ela vai e ele atrai a fêmea para casar lá com ela. Já viram aquele passarinho? Não, ele é muito... Ele traz flor, às vezes eles acham negocinho de plástico colorido, essas coisas, ele põe assim, tudo enfeitando. É assim, irmão. Nós temos que tornar aqui mais bonito para Deus estar conosco e considerar aqui está sendo edificada a casa de Deus, mas lá nós temos que fazer melhor, porque lá, se nós não fizer melhor, Deus vai escolher lá e não aqui. Era assim que eles estavam fazendo? Era uma casa. Todo o coração deles era por aquela casa. Entende? E eles choravam porque eles achavam que Deus não ia aceitar aquela casa, porque eles não estavam conseguindo fazer igual de Salomão. Mas Deus não falou, não é isso, sabe por quê? Porque isso aí não é nada em comparação com aquela casa que o meu filho vai preparar para mim. Só que eu quero ver, eu já quero sentir, eu já quero ter prazer nessa casa, ainda que seja uma figura. Então, irmãos, como que nós hoje podemos pensar que nós podemos edificar, cada um de nós, como nós achamos melhor essa casa? Como, irmãos? Se o Senhor não nos der um arrependimento, se nós não tivermos uma visão real da obra do Senhor, do que o Senhor deseja, e nosso coração esteja unido com outros irmãos, no mesmo coração, em torno dessa casa, não tem valor para o Senhor vai chamar de iniquidade.
Senhor, mas nós não profetizamos em teu nome. Não são poucos, irmãos, são muitos. Por que são muitos? Porque são muitos que vivem algo, querendo fazer algo para Deus, como Davi queria fazer para Deus, entendeu? E o Senhor não aceitou. Porque o Senhor não aceita. Pior ainda hoje, porque sabe quem é que está construindo essa casa? É o Senhor Jesus mesmo. Hoje ele não aceita outro que não esteja na edificação que o filho dele está fazendo por ele. Ou nós estamos nessa edificação, irmão, com o nosso coração unido a outros irmãos, nessa mesma obra, ou nós estamos fora. É iniquidade. É iniquidade, irmãos. Porque nós estamos buscando algo para nosso prazer, para nossa satisfação. Será que nós estamos entendendo isso, irmãos? Agora, se você está unido ao Senhor, na edificação dessa casa, aqueles irmãos lá estão unidos ao Senhor, na edificação dessa casa, e aqueles irmãos lá estão unidos ao Senhor, na edificação dessa casa, nós vamos ter uma unidade juntamente com o Senhor, no mesmo propósito do Senhor. É nesse que nós devemos estar, irmão. É nessa obra que nós devemos estar. Gastando o nosso tempo, a nossa energia, as nossas provisões nessa obra. Essa obra que permanecerá, essa obra que será eterna. É nela que nós temos que estar, irmão. Porque senão você vai perder tudo. Ainda que seja muito bonito, que você tente apresentar para Deus naquele dia. Deus não vai aceitar. Porque não é ouro, sabe, irmão? Não é prata, não é pedras preciosas. Na realidade da beleza que os homens têm a capacidade de fazer. Eles estavam fazendo uma torre, irmãos, que ia até o céu. Deus não aceitou aquilo. Nunca aceitou. O Senhor nunca aceitou, irmão. Nada que seja feito pelo homem. Se o Senhor não estiver envolvido nisso, irmão, nós estamos numa obra errada. Nós estamos num caminho errado. Iniquidade. E também se você vive para você, se você vem aqui só para reunir com os irmãos, estar com os irmãos, e porque você quer ouvir uma boa palavra, ou que você quer aliviar sua consciência, porque durante a semana inteira você andou de qualquer maneira, entendeu? Ah, mas eu vou lá para louvar e para adorar. E daí você chora, que chega na semana que vem, você chora de novo, chora, porque a semana inteira você não andou corretamente com o Senhor. Claro, tem vezes que a gente chora mesmo, tem que chorar, né? Que a gente não andou assim, mas toda semana igual, irmão, toda semana igual, e vem a outra semana é a mesma coisa, vem a outra é a mesma coisa. Não, aí é a maneira como nós estamos andando, né? Agora, se numa semana você andou assim, você vem num arrependimento, chora diante do Senhor, eu vou chorar com você também, porque, amém, né? Então, mas viver desse jeito, irmão, sempre, não. E o Espírito está sempre falando. O Espírito está sempre chamando a nossa atenção. O Espírito está sempre falando. Ele não pode dizer que não ouve. Então, meus irmãos, se você tem outro propósito, eu quero saber quem é o irmão que quer estar comigo nessa obra. Você quer estar comigo nessa obra, irmãos? A qual o Senhor está edificando? Amém. Nós queremos estar em comunhão com outros irmãos que também têm compreensão sobre o assunto e não estão edificando a sua igreja, o seu modelo, a sua maneira. E você pode ver uma coisa, irmãos. Se você tem compreensão disso e você tem esse coração, você vai saber quem está edificando do Senhor e quem não está. Porque ele não anda com você, ele não edifica com você. Ele diz que é seu irmão. É verdade, mas é verdade. Todos são irmãos. Todos são membros da família de Deus. Todos são concidadãos. Isso não tem dúvida. Mas está edificando juntamente? Juntamente? Está edificando juntamente? Porque se você tiver visão acerca da igreja, irmão, você nem ele, nem você vai rejeitar nenhum ao outro. Porque vocês vão ter uma só alma e um só era o coração dos discípulos. Uma só alma, um só coração era dos judeus na edificação dessa casa. E o Senhor não levou todos, levou uma parte
depois levou outra parte, mas todos eles tinham o mesmo coração. Então, vamos lá para Neemias, capítulo 6. Neemias, capítulo 6, ele fala assim, isso vai acontecer sempre, irmãos, tá? Quando Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos souberam que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, vem, encontremo-nos na aldeia da planície de Ono. Eles, porém, tentavam fazer mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria essa obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Então, irmãos, ou nós estamos nessa obra, ou nós estamos junto com outros que querem ou querem edificar a sua obra, ou querem impedir a obra do Senhor. Então, voltando lá agora no Salmo 134, por isso o Salmo 133 fala, irmãos, quão bom e quão suave é que estejam unidos os irmãos. Lembra que nós falamos hoje que nós usamos esse texto para quê? Para falar, sabe do quê? Quando nós sentamos para comer um churrasco junto, para estar junto, né? Irmão, quão bom e suave é que os irmãos vivem em união, né? Que bênção, né? É que a gente ora sempre de forma egoísta para a Escritura. Nós já falamos isso, faz parte. No começo da nossa vida cristã é assim mesmo. Mas depois nós temos que ir mudando, irmãos. Nós temos que ver que é o Senhor, não nós. É o Senhor. Então aqui é o coração do Senhor quando Ele olha que os seus estão vivendo unidos num propósito. E aí Ele fala o quê? É como o óleo precioso que desce da cabeça, unido ao cabeça, que é Cristo. Quão bom e quão suave é para o Senhor quando esses irmãos estão unidos ao cabeça, ao Senhor, à pedra angular. Nessa obra é como um óleo precioso que desce, é como o vale de Hermon, orvalho de Hermon. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Agora eu quero entrar com os irmãos, porque nós estávamos falando agora nesse ponto, a qual o Salmo 134, ele nos fala acerca do serviço na casa de Deus. Porque nós estamos lá, como nós estamos sendo edificados como casa, nós também estamos sendo edificados, aperfeiçoados, edificados como sacerdotes. Sacerdócio santo, né? É isso que fala, uma casa sendo edificada e um sacerdócio santo também sendo edificado para a morada de Deus. Então hoje nós já somos exercitados, irmãos, para o ministério que teremos, que é um ministério sacerdotal eterno para Deus. Jesus, o sumo sacerdote, e nós, os sacerdotes. Vocês viram que lá em Hebreus, nós lemos ontem, que esse é o maior chamado nosso, para nós sermos companheiros do Senhor nesse ministério apostólico, mas não é o assunto, mas sumo sacerdotal. Qual vai ser o nosso serviço nessa casa de Deus, lá no novo céu e nova terra, irmãos? Reis e sacerdotes sobre a terra. É para isso que o Senhor nos comprou. Os que entram na cidade, não os que estão nas nações. Esse é um outro assunto. Nós um pouquinho, já devagarzinho, nós estamos compartilhando com os irmãos sobre isso. Mas não os que estão nas nações. Lá também são salvos, mas eles não tiveram a qualidade para ser um sacerdote. Aconteceu a mesma coisa, lá vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no deserto. Que todo aquele povo era um povo sacerdotal, mas só os levitas. Lembra quando quem tiver com o Senhor, vem para cá. E quem foi que foi com o Senhor? Os levitas.
Não que Deus queria, mas aquela tribo foi a que se separou para o Senhor, para servir ao Senhor no serviço sacerdotal. E, na verdade, os moradores da cidade, eles é que farão esse serviço sacerdotal, porque as nações não podem entrar lá na cidade. Lá os reis da terra que trarão para ela a sua glória. E só os que podem entrar na cidade é que vão exercer o serviço sacerdotal ao Senhor, que verão a sua face, que o servirão. Tá vendo? Quer ver o texto, irmão? Vamos lá para Apocalipse, capítulo 22. Muito importante esse texto. Muito importante o irmão entender isso. Não pensa que o irmão vive hoje uma vida negligente, a irmã vive uma vida negligente. Já não está aprendendo a exercer o seu serviço sacerdotal agora, entende? Você não tem isso como prioridade na sua vida. Serviço sacerdotal na casa de Deus, já aprender, exercitar. Aí tá, você é negligente com essas coisas, você vai para lá, você vai para cá, você não está se vestindo com vestes nupciais, né, para poder exercer. Aí tá, o senhor volta, tudo, chega lá, aí você fala assim, mas eu quero lá entrar na cidade. Eu quero lá, porque a gente quer tudo, irmão. Sabe o que a gente quer? A gente quer tudo. A gente quer essa vida e quer a outra. Não é assim? Eu quero gozar essa e quero a outra também. Mas o Senhor disse, se você ganhar essa vida, você quer ganhar essa, quer usufruir dessa, você quer viver, né? Você quer gozar de todas as coisas e prazeres dessa vida, você vai perder aquela. Mas você quer perder essa, você vai ganhar aquela. Não tem jeito de ganhar tudo, irmãos. Porque eu pergunto sabe o que para o Senhor ganhar? Para o Senhor ganhar, para o Senhor nos ganhar, para o Senhor ganhar o reino, o trono, sabe o que o Senhor teve que fazer? Perder tudo. Ele perdeu tudo. Esse é o vencedor. Por isso que ele disse lá, aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono de meu Pai. Por que o Senhor tem um trono? Por que ele tem um reino? Por que ele tem isso, irmãos? Porque ele venceu. Ele não recebeu isso de mão beijada. Ele não falou, não, é teu, você não precisa fazer nada. Não, só finge, só finge. Ele perdeu tudo. Ele deu a sua vida, ele perdeu tudo. Porque ele venceu. Vocês sabem, irmãos, que quase, lá no final, ele teve uma luta. Ele teve uma luta com aquilo. Mas ele venceu. Porque ele se sujeitou à vontade do Pai. Né? Então, nós sabemos disso. Toda a luta que ele teve, nós também temos luta. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedor. Ninguém vai poder dizer aqui que não tinha a capacidade do Senhor para vencer. Você não pode dizer isso. Porque ele já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Só que nós ainda não chegamos. Ainda não alcançamos. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Nós temos que perseverar até lá, correr essa carreira, guardar a fé, combater esse bom combate. Então aqui ele vai dizer assim, ó, Apocalipse capítulo 22, veja bem. E mostrou-me, verso 1, mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, ele está falando do que aqui? É praça da onde? Da cidade, irmãos. É do tabernáculo do Senhor. É a casa de Deus. Que é essa que nós estamos vendo, pela qual lá é a casa de Deus que está sendo edificada para lá e está pronta. No meio da sua praça e de ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Por que
a folha será para a cura das nações. Por que a folha é para as nações? Porque as nações não podem entrar na cidade para comer da árvore da vida. Porque essa parte lhe foi tirada. E quem tem direito a entrar na cidade pelas portas? Aqueles que guardam os seus mandamentos, ou aquele que lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Mas todos são irmãos, todos são salvos, porque aqui está chamando nação dos salvos, todos são salvos. E ali diz assim, e ali, verso 3, não haverá jamais maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão a sua face, e nas suas frontes estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de luz de lâmpada, nem de sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e reinarão pelos séculos dos séculos. Então, o que é os seus servos o servirão? Esse é o serviço sacerdotal. E o que é reinar pelos séculos dos séculos? Esse é o serviço do reino. Então, você veja que esses que entram, que são os habitantes da cidade, né? E a cidade tem muro e tem portas. Por que tem muro e tem portas? Para separar, irmão, entende? Não é uma cidade sem muro. Não é a cidade que qualquer um entra. Não é, porque se fosse sem muro, qualquer um entrava. Ali, em cada, são 12 portas. As portas não se fecham nem de dia e de noite. Certo? Então tá bom, então também qualquer um podia entrar, não é verdade? Não tem muro, mas as portas estão abertas. Ué. Então qualquer um podia entrar também. Não é? Mas não é. Tem um anjo em cada porta. Já leram isso, não? Ou não leram? Vamos ler. Aqui no capítulo 21. Vamos ler aqui do verso 12. E tinha, 21, 12, irmãos. E tinha um grande alto muro com 12 portas. E nas portas 12 anjos, e nos nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 12 portas, 12 anjos. Então, cada anjo aqui, ele vai estar nessa porta, guardando a porta. Igual aqueles porteiros da casa de Deus ficavam na porta, guardando. Para não entrava mulher, não entrava animal, cachorro, não entrava um estrangeiro, não entrava quem não tinha qualidade para entrar lá. Não podia entrar. Só que aqui são anjos. Né? Só que todos esses... 27. Isso. E não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. É que a gente faz confusão, né? A cabeça da gente é uma coisa só. Você tem que entender que o livro da vida é uma coisa, e o livro da vida do Cordeiro é outra coisa. Então, seria mais ou menos assim, tá? O livro da vida, quando você recebe o Senhor, você é escrito no livro da vida. Tá certo? Mas, no livro da vida do Cordeiro, temos que ler o texto, vamos lá para Apocalipse. Eu não cheguei no ponto ainda que eu queria falar para os irmãos. Que hora nós estamos aí, irmãos? Quanto tempo? Agora me perdi no tempo. Agora tem que saber se eu vou no tempo do Dino ou no tempo do Christian Shen. Não, mas do Christian Shen é 3 horas. Do Dino... Tá. Mas vamos lá, irmãos. Apocalipse, capítulo 3, verso 12. Veja bem. Ao que vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus. Qual é o templo? A Nova Jerusalém, a cidade.
o que nós estamos falando. Donde jamais sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está vendo, irmãos? Então aqui são os que têm um nome escrito na Nova Jerusalém, escrito. Eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Quem é que vence? É o que chega até o fim, irmão. Conforme a sua fé inicial. É o que não perde o primeiro amor. É o que continua, é o que vai até o final. Entendeu? Não é o Zé Luiz que é forte, a Ruth, os irmãos que são fortes. Não, não. É mais fácil os mais fracos e simples chegar do que os fortes chegar. É mais fácil. Eu falo, sabe porque eles são menos complicados. A gente irmãos que são mais fortes, mas eles são mais complicados. Os outros são mais simples, são mais puros. É mais fácil de entrar. Então aqui ele vai dizer assim, então, eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Está vendo? Esses são os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Mas os outros todos estão escritos no livro da vida, porque quem não está escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo, não é verdade? Vê o texto, irmãos. Volta lá para Apocalipse, capítulo 20. Nós temos que ler a Bíblia. E outra, irmãos, não mude isso, porque Deus não vai mudar essa palavra. Se você mudar, vai servir de juízo para você. Lembra que diz lá, se alguém tirar um A ou tirar a sua parte na árvore da vida, será tirada? É isso que ele está falando lá. Você só vai ter parte nas folhas, na árvore não. Não faça isso. Fique com o que o Senhor disse, e o que o Senhor disse é o que vai acontecer, na verdade. E não ensine doutrina falsa. E não caminhe para doutrina falsa. Entende? Não, nós vamos falar já isso. Aqui, ele vai dizer assim no capítulo 20, no verso 15. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Está vendo? E todo o que foi escrito, que estava escrito no livro da vida, entrou para novo céu e nova terra. Por isso que é chamado de nações dos salvos. Nações por quê? Porque ficaram fora da cidade. Fora. Então ali está dizendo que eles estão escritos no livro da vida. Mas quem é que está escrito no livro da vida do Cordeiro? Que nós vemos o texto. Jesus, ali é Jesus falando, irmãos. Há o que vencer. E não é uma coisa que você tem que conquistar, irmão. É uma coisa que você já tem. Não venda. Não venda o teu direito de primogenitura. Não deixe que ninguém tome a tua coroa. Não venda. Não venda por um prato de guisado. Não venda por satisfação nesse mundo. Não venda o seu direito, porque é teu, já é teu. Só que eles têm que esperar, Jesus tem que esperar para você chegar lá no final da sua vida. Porque, como as virgens, você pode começar a vida corretamente, de forma sensata, e depois descambar para insensata. Você pode começar certo, com sensata, descambar para insensata e voltar para sensata de novo. A questão não é essa, porque isso vai acontecer na nossa vida toda. Você, de repente, vai acontecer alguma coisa na sua caminhada e o Senhor vai chamar você para se arrepender e voltar, e tudo isso pode acontecer. Mas nós não podemos nem dormir de forma insensata e nem à volta do Senhor nós estarmos vivendo de forma insensata. Porque ali definirá. Né? Ali definirá como você está vivendo diante do Senhor. Ah, Senhor, mas eu vivi tanto tempo tão bem para o Senhor. Como diz lá em Ezequiel, eu vou esquecer tudo aquilo que você viveu para mim, porque é o seu pecado agora que será levado em conta. A maneira como você vai se apresentar diante do Senhor. Por isso que ele diz, compre
Ouro refinado, compre vestes brancas para te vestir, prepara-te para te encontrares com teu Deus. Agora eu quero rapidamente, mas os irmãos vão compreender, sim, apesar que a gente, lá em Paranavaí, nós fizemos 2 dias de estudo só sobre esses assuntos, mas eu quero voltar. Olha aqui, lemos lá em Apocalipse o quê? Que os seus servos o servirão. Serviço sacerdotal. Lá na Nova Jerusalém. Mas quando é que você precisa começar a exercitar isso, irmão? Aprender esse serviço sacerdotal. Quando? É agora. É agora. Então, aquele Salmo 134, ele nos fala de nós estarmos assistindo na casa de Deus de noite. Por que de noite? Porque você se lembra que horário que era que o noivo que tocou a trombeta, que o noivo estava chegando? À meia-noite. Eis o noivo. Né? Então, nós temos que estar assistindo na casa de Deus em todo o tempo. Mesmo quando você dorme, eu durmo, mas meu coração vela. Né? Irmãos, eu não sei, as minhas experiências são assim, não sei as suas, mas a maioria das minhas visões e experiência e revelação do Senhor são de noite, quando eu estou dormindo. A maioria dessas experiências que eu tive com o Senhor foram de noite. Né? Algumas naquele êxtase daquela dormidinha da tarde. É bom dormir à tarde, viu, irmão? Porque às vezes o Senhor te fala assim, naquele momento que você dá na sua dormida. Mas é interessante, é à noite, é de noite. Então nós devemos estar assistindo na casa de Deus. E como, irmãos, agora, Hebreus, capítulo 9. Lembra que nós vimos ontem que Jesus é ministro de um santuário não feito por mãos humanas. Que horas são, irmãos? Por favor. 11h15? Então vamos, que nós temos o partir do pão, né? Então, irmãos, olha que, depois vocês leem aqui, que no capítulo 8 fala Jesus é ministro desse santuário, ele nos chama a ministrar também, porque ele vai dizer aqui no capítulo 9, quando ele fala acerca do tabernáculo, do serviço sagrado da casa de Deus, fazendo uma comparação lá com o tabernáculo. Lembra lá o tabernáculo, irmãos? Ele tinha 3 partes, lembra? Que era o átrio. Qual era... Aqui na Bíblia, claro, lá fala do espelho, fala da pia, fala de uma porção de coisas. Mas aqui em Hebreus 9, ele fala, dessas coisas eu não vou falar, mas ele trata acerca de 4 coisas. Aqui ele vai falar, veja o verso 2, ele diz, ora, também o primeiro pacto, verso 1, 9:1 de Hebreus. Também no primeiro pacto tinha ordenança de serviço sagrado e um santuário terrestre. Também por quê? Lá também tinha, porque agora também tem. É isso que ele está dizendo. Então, nós temos serviços sagrados agora para fazer. E quem faz esse serviço sagrado são os sacerdotes. Aí ele vai dizer, pois foi preparada uma tenda, a primeira, na qual estava o candeeiro, a mesa e os pães da preposição, e essa se chama o santo lugar, mas depois do segundo véu estava a tenda que se chamava o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do pacto. Ué, mas o incensário de ouro, o altar de ouro estava dentro do Santo dos Santos? Vocês lembram do tabernáculo? Então agora nós temos que pensar. Aqui não fala do altar de bronze, mas vai falar logo em seguida no capítulo 13. Então, no capítulo 10, ele vai falar, entremos com ousadia no santuário. Entremos com ousadia no santuário. Para quê, irmãos? Para servir o serviço sacerdotal da casa de Deus. Entremos. Porque apesar de nós sermos sacerdotes, irmão, nós temos as nossas coisas que nós temos que cuidar. Então, na verdade, o sacerdote também, ele tinha o turno, depois ele ia para casa, cuidava das suas coisas, voltava para o turno. Nós não temos como ficar isso
o tempo todo. Nós sabemos disso, né, irmãos? Nós não temos. Mas nós temos um serviço sagrado a ser executado na casa de Deus. Você precisa exercitar, precisa aprender o serviço sacerdotal. Você precisa aprender a servir, a assistir o Senhor. Você lembra que lá em Antioquia, eles serviam ao Senhor? Eles estavam executando o serviço sacerdotal. Serviam ao Senhor com jejuns, com aquilo tudo. Eles estavam servindo ao Senhor. Então, aqui ele vai falar do altar de bronze. Então, não tinha o altar de bronze? Tinha. Depois, entrando para dentro do santo, qual que era? O candelabro, a mesa dos pães. Não é? Ele só põe esses dois no santo. E aí ele vai falar que o santo dos santos é o altar de ouro e a arca da aliança. Mas por que aqui o Espírito Santo coloca o altar de ouro, irmãos, no santo dos santos? Nós sabemos que o véu foi rasgado, né? O véu foi rasgado, agora não existe mais o santo dos santos. É uma coisa só. Você sabe por quê, irmãos? Depois, qualquer hora que nós tivermos oportunidade, a gente pode falar sobre isso. É porque os irmãos que já partiram no Senhor, eles estão aonde? Aonde é que eles estão? Debaixo do altar de ouro que está diante do trono de Deus. Então, o que é esse altar de ouro? O que é a arca, nós sabemos que é o Senhor, né? Mas o que são aquilo? Agora, presta atenção aqui no capítulo 9. Ora, ele vai dizer assim, verso 8, ele está falando do velho, o antigo, certo? Dando o Espírito Santo a entender com isso que o caminho do santuário não está descoberto enquanto subsiste a primeira tenda. Enquanto tinha a tenda, enquanto tinha o templo, só que hoje o Senhor derrubou. Por que o Senhor derrubou? Então, o que subsiste hoje é essa casa de Deus. É essa casa espiritual. O Senhor, os judeus vão construir, mas por causa da falta de compreensão. Agora, presta atenção. Que é uma parábola para o tempo presente. Aquilo era uma parábola. Era uma figura para o tempo presente. Essa é a casa de Deus. Essa é o lugar aonde estamos sendo edificados e o exercício sacerdotal, ele se dá aqui na casa. Se lá era uma parábola, era uma figura, o que é o altar de ouro, irmãos? O que é o candelabro? O que é a mesa dos pães? O que é? Se lá era uma figura, hoje era uma parábola para o tempo presente, o que é hoje? O que é o altar de bronze? Para nós exercermos, porque o serviço sacerdotal continua nessas peças, continua no altar de bronze, continua no altar de ouro, continua na mesa dos pães, continua no candelabro. Então, o que é isso hoje? Se lá era uma figura. Agora nós vamos para Atos 2:42 e nós vamos entender o que eram essas quatro coisas. Atos 2:42. Atos 2, verso 42. Os irmãos, você lembra que aqui eles foram saindo daquele templo, tá vendo? Aquele templo, a partir do momento que o Senhor derrubou o santuário, em 3 dias ele edificou, que ele estava falando, ele derrubou aquele santuário, claro que ele estava falando do seu corpo, mas ele edificou esse santuário. Esse santuário. Ele edificou esse santuário. Então, a partir dali, aquilo ali passou a não ter mais valor diante de Deus. Mas não foi chamado casa de oração? Casa de oração para todos os povos? Não fazei da casa de meu pai casa de negócio? Agora, qual é a casa do pai? Somos nós. Acabou aquilo lá, irmão. O Senhor saiu dali. Como se fosse assim, o Senhor saísse dali e entrasse aqui. A partir de hoje é aqui. Daqui para toda a eternidade. Né? Então,
perseveravam na doutrina dos apóstolos. Você viu que eles foram sair do templo e foram indo, entendendo isso, e aí eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Qual é a doutrina dos apóstolos naquelas 4 peças? O candelabro de ouro, não é? O que ilumina toda a casa de Deus, os 7 Espíritos de Deus, né? Que todos eles falam da peça única que é o Senhor Jesus. Essa é o ministério da palavra, irmãos, na casa de Deus. Então, você, irmão, eu vejo que mesmo irmãs, por exemplo, até me perguntaram sobre uma irmã, né? Eu falei assim, mas você não lembra de Prisca? Prisca era uma irmã. Ela não tinha um ministério da palavra, de ensino, mas ela tinha a palavra. Pois ela ajudou Apolo, irmão, um dos principais daquela época, a entender as coisas de Deus. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Você sabe o que a maioria dos irmãos estão fazendo? Estão calando as irmãs. Calando, acabando com a medida, com a graça que Deus tem dado às irmãs. Os irmãos estão acabando. Ninguém usa essa expressão, não, que as irmãs sejam caladas na igreja, mas eles estão matando as irmãs. Matando. As irmãs não têm oportunidade na igreja. Eu não estou dizendo que vai chegar aqui, sabe, ser aquela principal, a líder daqui, que vai ensinar os irmãos todas as coisas. Nós entendemos muito bem isso. Mas as irmãs, ela tem medidas preciosas. É como a esposa que tem uma visão que os maridos não têm. Elas são auxiliadoras. As irmãs têm visões sobre as coisas do Senhor que os homens não têm. Você já viu algum homem beijar o Senhor, chorar aos pés dele, enxugar com os cabelos? Homem, já viu algum homem fazer isso? Não? Mas as irmãs são assim com o Senhor. As irmãs, elas são as primeiras que vão lá no sepulcro. As irmãs, elas são as primeiras que ungem. Sabe o que os homens fazem? Os homens vão contra as irmãs. Para que ela gastou esse tanto aí? Não podia dar para os pobres, fazer não sei o quê? As irmãs, aquela irmã estava ungindo o Senhor. Mas nós matamos as irmãs. E eu não falo só aqui, em muitos lugares. Tenho percebido isso. Mata as irmãs. Estão matando as irmãs. Estão matando os jovens, estão matando as crianças, entendeu? E só alguns é que querem aqui. E você não sabe o que você está assumindo. Você não sabe o que você está assumindo. Então, tem o ministério da palavra, irmãos, tem o ministério da palavra. Mas, se você não tem graça do Senhor para ministrar a palavra aqui, para ensinar e tal, fique com a sua medida e você pode servir ao Senhor também com a sua medida, entende? Servir nesse candelabro com a sua medida. Porque são 7 lâmpadas. É uma coisa só, mas são 7 lâmpadas. Então você pode, o Espírito pode te usar numa lâmpada, te usar noutra lâmpada. Então, esse é o ministério, serviço na casa de Deus. Mas de repente você não pode, você não tem isso no seu coração, esse serviço, certo? Mas daí tem o outro, comunhão. Aliás, a mesa dos pães, o que fala da mesa dos pães? Lembra? Eram 6 pães de um lado e 6 pães de outro. Então, ali, a mesa da preposição. É fato que lá, para a questão da lei, ela tinha uma função, mas a mesa hoje para nós, o que fala a mesa? Lembra que Paulo fala isso em Coríntios 10? Comunhão do corpo, comunhão do sangue. Ele fala de comunhão. Comunhão, entende, irmãos? Por isso que fala aqui comunhão. E o partir do pão? Qual era a peça lá? O partir do pão, qual era a peça? Aonde que se colocava o sacrifício? A partir do pão tem a finalidade do quê? De anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Não fala do sacrifício do Senhor? Não fala da morte? Esse é o altar de bronze. E Hebreus 13 fala que nós temos um altar que não é digno de comer os que servem o tabernáculo. E ali fala, ofereçamos, pois, sacrifícios de louvor, que são lábios que confessam o seu nome.
Na comunhão, irmãos, na comunhão, nós servimos uns aos outros. O pão que você come, você serve o irmão também. O óleo que você tem, você serve o irmão também. Aquelas virgens, quando chegaram lá na hora de se apresentar diante do Senhor, elas não podiam dar o óleo, porque senão ia faltar para elas. Quer dizer, elas foram prudentes, guardaram o óleo e ia dar para aquelas que foram imprudentes lá na hora. Você acha? Vai chegar lá e você vai dar para outra que foi imprudente? Não, você ouviu a mesma coisa. Elas ouviram. Por que elas falaram que elas precisavam do óleo? Porque elas tinham ouvido que elas precisavam se preparar. E nós temos ouvido. Então, hoje você pode, porque o Senhor na sua vida é com aquele óleo que não acaba nunca. Vai pondo óleo nos irmãos, vai dando graça, vai servindo os irmãos, vai tendo comunhão em todas as coisas. Comunhão, irmão, pega o capítulo 12 de Romanos. Comunhão não é só sentar para comer um churrasco junto com os irmãos. Sabe quando que você vai ter comunhão no churrasco? Imagina, usa essa palavra. Irmãos, vamos fazer um churrasco para nós ter comunhão? Sabe quando você vai ter comunhão no churrasco? Sabe quando você vai ter comunhão num passeio? Irmãos, vamos subir aí no morro, vamos fazer alguma coisa, vamos viajar uns dias, tudo, para nós termos comunhão. Sabe quando que vai ter comunhão? Nunca. Porque que tipo de carne que você gosta, irmão? Não, mas bem passada, mal passada? Mal passada. Você gosta de... No ponto, já pronto, não vai ter comunhão. Não tem. Porque comunhão, irmão, ter tudo em comum, que um fala o outro também, entendeu? Não tem comunhão. Irmão, comunhão só é possível se o Espírito estiver envolvido. Porque ele é o Espírito da comunhão. Se não tiver o Espírito envolvido, por exemplo, nós podemos ter comunhão na oração? Sim, porque o Espírito está envolvido. Nós podemos ter comunhão no compartilhar, numa mutualidade? Sim, porque o Espírito está envolvido. Nós podemos ter comunhão, você ir lá no irmão que está doente, sofrendo alguma coisa, está chorando, está alegre, está qualquer outra coisa, você vai lá com ele, se alegra com ele, chora com ele, comunga da palavra, oram junto, é comunhão? Você tem comunhão. Né? Então, comunhão, o Espírito tem que estar envolvido, para que você esteja em comum com ele, vivendo em comum. E não é possível você ter comunhão com os irmãos se você não tem comunhão com Deus. Se você não anda na luz, e se você anda na luz e diz que tem comunhão com Deus, você é mentiroso. Mas se você tem comunhão com Deus, você também tem comunhão com os irmãos. Mas se você não anda na luz, você também não vai ter comunhão com os irmãos, porque você não tem comunhão com Deus. Como é que você vai ter comunhão com os irmãos? Entende, irmãos? Então, comunhão é uma coisa que envolve o Espírito. E as orações, o altar de ouro, são as orações. Então, sabe quando o único momento em que a igreja toda se reúne nos céus e na terra? Lembra que Paulo diz, toda a família de Deus no céu e na terra que toma o nome? Sabe aonde a gente se une? Na oração coletiva. Porque o que o Senhor Jesus, qual é o ministério do Senhor Jesus hoje? Sumo sacerdócio dele lá. Não é interceder pelos seus? E qual é o ministério dessas almas que estão debaixo do altar de ouro lá? Por isso que o altar de ouro aqui está no Santo dos Santos. Está vendo? Então, qual é o ministério deles lá, irmãos? É o ministério sacerdotal, junto com o Senhor, intercessão. Olha lá no sexto selo. Você vai ver o que essas almas estão fazendo lá. Você vê no capítulo 8, quando fala do incenso que sai desse altar, que é levado diante de Deus, certo? São as orações dos santos. E depois você vai ver que aquele anjo, ele lança sobre a terra, quer dizer, o que está falando sobre isso? O cumprimento, Deus cumprindo, respondendo aquelas orações. Por isso que nós nos unimos. Claro que eles não sabem o que está acontecendo conosco, nós não sabemos o que está acontecendo com eles, e nós não sabemos das orações, mas nós sabemos que as orações deles são pelas causas do Senhor. Ou você acha que eles estão lá numa oração egoísta? Nós também, quando nos reunimos como igreja para orar, são pelas causas do Senhor, a oração coletiva. Acho que os irmãos... Agora, rapidamente, sobre
esse altar de bronze que nós encerramos aqui com os irmãos. Tudo isso são serviços sacerdotais, está vendo, irmão? Comunhão é serviço sacerdotal, é um servindo, né? A palavra servindo, a oração servindo. É interessante isso, né? Que na igreja hoje vem quantos irmãos na reunião da igreja? Vem vários irmãos, né? Mas na reunião de oração são poucos irmãos. Sendo que se você tem, às vezes, falta ou dificuldade ou para exercer as outras funções sacerdotais, essa é a melhor para você exercer. Para aprender oração. Irmão, eu não tenho assim uma coisa na palavra, eu não tenho isso tal, mas aqui, nas orações, certo? É o momento. Eu não quero esquecer do tabernáculo de Davi, porque o tabernáculo de Davi ele foi colocado dentro, é o louvor, é a adoração, é um serviço sacerdotal também. Lembra lá que Davi depois foi colocado dentro do templo de Moisés, de Salomão, o louvor, a adoração. Agora, rapidamente, irmãos, eu queria falar sobre esses elementos. O pão, nós sabemos que é o corpo de Cristo. É o Senhor que deu esse corpo por nós. Mas eu queria falar um pouquinho para os irmãos sobre o cálice. Porque o cálice nós não levamos em conta. Nós levamos em conta só o vinho que está dentro. Mas quando o Senhor ofereceu aos irmãos, certo? Quando o Senhor ofereceu aos irmãos, o que ele falou? Vamos ler o texto lá de Mateus 26? Nós estamos encerrando. Mas eu acho importante que os irmãos considerem esse assunto. Vamos ler o verso 26. Ele diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoando, o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, pois este é o vinho no meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por vós para a remissão dos pecados. É assim que está na sua, não? Mas ele fala, esse é o cálice, na outra versão diz, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Por que o Senhor, ele não desprezou o cálice, irmão? Nós, às vezes, desprezamos o cálice, mas o Senhor não desprezou o cálice. Naquela mesa, diz os historiadores, que existia 4 cálices. 4 cálices, certo? Baseado no quê? Em Êxodo capítulo 6. Vamos ler? Êxodo capítulo 6. Só um pouquinho de paciência, porque são coisas importantes para os irmãos. Êxodo capítulo 6. Eles tinham 4 cálices na Páscoa. Vamos ler aqui. O verso 6, ele diz assim: portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou Jeová, eu vos tirei de debaixo das cargas dos egípcios. Então, o primeiro cálice é o cálice da escravidão, certo? Ele era chamado de cálice da escravidão. Era o primeiro cálice. Eles eram escravos no Egito. Segundo, livrar-vos-ei da sua servidão. O que era o segundo cálice? Era o cálice da libertação. E vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. Então ele está dizendo o quê? Ele está falando do cálice da bênção. Esse é o terceiro cálice. É o cálice da bênção. Porque Deus tomaria aquele povo como sendo um povo seu. Mas para isso, ele teria que vir o cálice da consumação. Ele diz assim,
E vós sabereis que eu sou Jeová, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Então, ele era falar do cálice da consumação. Então, quando o Senhor, ele pegou o cálice, ele pegou o cálice de bênção. Por quê? Vamos voltar lá em Mateus capítulo 26. Ele pegou o cálice de bênção. Capítulo 26. Ele vai falar assim, quando ele toma o cálice, né, que ele fala, ó, bebei dele todos, pois este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Ele está falando o cálice, certo? Bebei dele, do cálice. Ele fala assim, aí ele vai dizer no verso 39, e adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo, meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E aí ele foi, a segunda vez, verso 42, retirando-se mais uma vez, orou, dizendo, pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E lá em João 18, quando fala que eles vieram pegar o Senhor para ir, lembra que cortou a orelha do Malco, aquela coisa toda, o Senhor falou assim, por um acaso eu não vou tomar o cálice que meu pai deu a beber? Está vendo, irmãos? Sabe por quê? Porque aquele cálice da consumação era ele que ia beber. O Senhor, ele bebeu sozinho aquele cálice. Mas quando ele pega esse cálice, ele fala assim, eu tomo o cálice da consumação. Vocês eram escravos. Eu libertarei vocês. E ele diz assim, toma esse cálice, porque esse é o cálice de bênção que abençoamos. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Ele não falou os copinhos, ele não falou as coisas, ele falou o cálice. E ele tomou o cálice da consumação. Ele tomou sozinho o cálice do sofrimento. Ele tomou sozinho. Ele não deu para os apóstolos, mas ele deu para os apóstolos e para nós o cálice da bênção. Ele sofreu para que nós tivéssemos a bênção hoje. Não despreze o cálice, irmão. Tenha valor no cálice. Nós temos valor no pão, nós temos valor no vinho, né? Mas entenda o valor do cálice para o Senhor. Porque ele tomou aquele cálice sozinho, para que nós pudéssemos hoje tomar o cálice de bênção. Esse é um serviço sacerdotal. A palavra é um serviço sacerdotal. As orações são serviço. Irmão, vocês precisam aprender a exercer agora esse serviço sacerdotal. O louvor, a adoração é um serviço sacerdotal. Então, que nós aprendemos isso, cada um que tem um coração para o Senhor, para que você possa ir aprendendo isso, para que você possa ir sendo edificado também como essa casa espiritual e como esse sacerdócio santo. Vamos orar. Amado Senhor, te bendizemos, te damos graça, Senhor, te louvamos. Senhor, nos dê graça para entendermos o teu coração, a tua mente, Senhor, os teus propósitos. Senhor, nós queremos estar contigo edificando, Senhor. Nós queremos ser aquela pedra que estará junto na tua edificação da única casa, da única morada de Deus no Espírito, Senhor. E nós queremos também, Senhor, ser aqueles que terão os nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, escritos lá na cidade de Deus, nessa morada de Deus, como coluna dessa cidade, Senhor. E os nossos nomes escritos, que jamais se apagará, jamais será apagado. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. O Senhor continue nos ajudando, porque até aqui nos ajudou o Senhor.
Bendito seja, Senhor. Que o Senhor receba a nossa adoração, o nosso serviço sacerdotal nesse momento, Senhor, a qual ministramos a palavra, e o serviço sacerdotal que a igreja e os irmãos farão com essa mesa, Senhor, que é esse altar de bronze. Isso aqui é um altar, porque aqui tem um sacrifício. E esse sacrifício, Senhor, que nós fazemos é de louvor, de adoração, de gratidão, Senhor. E também, como lá fala, nesse altar eram colocadas as ofertas, eram colocados os dízimos, as ofertas, Senhor, e que era oferecido ao Senhor. Por isso que também ali o Senhor diz que é para que nós aprendamos a repartir, que é o sacrifício também que o Senhor se agrada. Então receba também as nossas ofertas, Senhor, a nossa adoração a Ti, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém, irmãos.